Salmos de número 13. Salmo muito conhecido. Diz assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Yahvé, meu Deus, ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não siga meu inimigo, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor Yahvé, porquanto me tem feito muito, muito bem. E o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra para nossa edificação nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Meus amados irmãos, o início, o verso de número 1, ele é atualíssimo, atualizadíssimo, se eu posso usar esse termo. Até quando, Senhor? Eu creio que essa tem sido a grande fala ou as expectativas do nosso coração. Até quando, Senhor? Quando nós estamos enfermos, com dor de dente, uma dor de cabeça, ou coisa do tipo que nos tira do sério, ou que nos leva para um nível de irritação maior, nós questionamos: até quando, Senhor? Se nós enfrentamos com os nossos dias momentos difíceis, momentos de uma situação que foge do nosso controle, nós não temos como sustentá-la, porque ela escorre como líquido por entre os nossos dedos, e nós automaticamente dizemos: até quando, Senhor? Porque eu tenho orado, eu tenho lhe clamado, eu tenho lhe suplicado, e eu não tenho obtido resposta. E você diz reiteradamente, constantemente, 24 horas da sua existência: até quando, Senhor? Porque é isso que muito pesa no nosso coração, quando nós observamos o grande servo do Senhor Davi. Ele está tomado por uma sensação, ou pelo menos vou abrir aspas e fechar aspas, uma dúvida. E a dúvida, de fato, é um inimigo cruel, um inimigo implacável. Atua na solidão, nos momentos mais inóspitos da nossa vida. E de forma invisível, ele causa uma verdadeira bagunça na nossa fé, na nossa espiritualidade. E essa dúvida, um inimigo, um adversário terrível para a vida do povo de Deus, Israel que o diga. Israel que o diga. Quantas não foram as circunstâncias e as situações que eles se depararam em questionar a presença de Deus no meio deles? A dúvida é um inimigo cruel. Até quando, Senhor? E como nós somos suscetíveis, ou literalmente empurrados para esse campo? Até quando, Senhor? Sabemos, sim, eu sei, vocês sabem que Deus promete. Se vocês lerem Efésios capítulo 3, versículo 20, diz a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu sei disso, vocês também sabem. Mas a grande dificuldade é nós transportarmos esse versículo da Bíblia para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa espiritualidade. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Como é lindo, como é belo esse verso. Nós cantamos, e como cantamos canções belíssimas, no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Como há o convite do canto que nós acabamos de cantar. São tantas as circunstâncias convidativas para nós, mas quando nós somos colocados em xeque, como Davi nesse momento, em um canto de parede, automaticamente é defensiva humana. Até quando, Senhor? Até quando? Nós cantamos, nós lemos na palavra do Senhor, e nós ficamos em algum momento a questionar, como no verso de número 1, até quando, Senhor? A tua resposta vai demorar, Senhor? Se nós olharmos no verso de número 1, parte B, ele repete novamente, até quando, Senhor? Aí volta novamente na parte B, até quando ocultará de mim o teu rosto? No verso 2, ele diz, até quando estarei eu relutando? A minha tristeza vai persistir, Senhor? No verso de número 1, a parte B, a tua presença não será sentida mais por mim, Senhor? Na parte B do capítulo do verso 2, ele continua, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, Senhor? Os meus inimigos estarão por cima de mim, Senhor? Afinal de contas, para que eu tenho um Deus? É somente para dizer que eu sou cristão, ou que eu, lá no caso de Davi, quando ele escreve o Salmo 13, para dizer que eu temo ao Senhor Yahvé? E no momento da intempérie, no momento da dificuldade, nós não vemos o agir do Senhor. Davi está tomado por uma circunstância dificílima. As aflições presentes podem se tornar mais fortes do que a nossa capacidade espiritual de suportá-la. E como estão difíceis os nossos dias? Até quando, Senhor, essa pandemia do inferno vai continuar? Até quando, Senhor, nós vamos ver pessoas tripudiarem sobre a nossa fé? Até quando, Senhor, nós vamos ver tanta mortandade, Senhor? Até quando, Senhor? E é nesses momentos de questionamento, e é nesses momentos de uma dúvida, abre aspas e fecha aspas, nessa aflição, tendemos muitas vezes a não perceber alguns sinais de bênção ou das bênçãos de Deus. E nesse Salmo de número 13, Davi conclama para mim e para vocês que enfrentam dificuldades, momentos difíceis, momentos de dúvidas, momentos cruéis e cruciais de aflições de alma. Ele convida você a adentrar no prisma desse Salmo de número 13. A extrema dor pode fechar os olhos do adorador, os olhos do crente, os olhos de macho, os olhos de quem quer que seja, para nós não contemplarmos as bênçãos da manutenção de Deus que está ou estão diante de nós, os nossos olhos. Quando Davi escreve esse salmo de número 13, ele estava numa situação muito difícil, aflitíssima era a situação, passando por grande angústia e provação. Provavelmente ele tem escrito este salmo no deserto, no momento quando fugia de Saul, que queria matá-lo, para que ele não se tornasse o rei de Israel. Contexto desse salmo de número 13, 1 Samuel capítulo 23, se os irmãos puderem abrir comigo, 1 Samuel capítulo 23, diz assim, primeiro livro de Samuel, o 23, a palavra do Senhor diz assim, verso 14, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos.
O que me conforta em toda essa história de Davi é que existem os perseguidores dos filhos e filhas do reino, que estão constantemente assediando, buscando todos os dias. Saul buscava todos os dias, porém, há um porém na sua história, há um porém na história de Davi, e há um porém na minha história. Porém, o Senhor Yahvé não entregou, por mais que houvesse aflição, por mais que houvesse dúvida, por mais que houvesse circunstância tenebrosa na mente de Davi, o homem que matou um urso, o homem que matou um leão, mas agora ele é crucialmente colocado no canto da parede, dizendo: por que Deus? Mas o Senhor Yahvé, com suas mãos invisíveis, mas poderosa, que continua a sustentar toda a linha da história de Davi, toda a linha da história de Márcio, nos conclama a dizer tão somente: o porém de Deus continua agindo na vida da igreja. Deus, porém, não os entregou nas mãos dos coronavírus da vida, dos convites da vida, dos cânceres da vida. Deus, porém, continua intercedendo pela tua igreja. Cristo não desamparou, o grande sustentador da igreja, o grande vigia que não dorme nem de dia nem de noite. Se nós olharmos para o capítulo de número 23, o Salmo 23, o versículo 25 continua: Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Verso 28, pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra o Filisteu, contra o Filisteu, porém esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. O que eu preciso mostrar para os irmãos é que em toda a história existe um porém, existe um escape. Deus, em sua infinita graça, Deus, em sua infinita glória, Ele continua. Ele diz: não desista. E Davi está dizendo: até quando, Senhor? Nós vimos os desertos, nós vimos a circunstância. Samuel está narrando, a cronista está narrando 1 Samuel, e o Salmo 13 é o contexto que estava lá dentro de Davi. Nós temos o exterior. Davi está dizendo: até quando? E lá no exterior a história está sendo narrada, dizendo: há um Deus que está com toda a tinta, com todo o lápis, pintando, desenhando a sua história, sem que você saiba, porque um único dia, um único momento da sua vida não passa despercebido do agir poderoso da mão invisível do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas continuando, meus irmãos, Davi foi um homem de muitas experiências traumáticas. Davi matou urso, Davi matou leão, Davi matou gigantes. Depois que foi ungido por Samuel para ser o novo rei, ele não teve mais sossego na vida. Se lermos 1 Samuel capítulo 16, irmãos, perceberão o contexto. Depois desse ungir-se Davi como rei, quando ele vai à casa de Jessé, se nós olharmos 1 Samuel capítulo 21, verso 10 a 15, Davi teve que fingir-se de maluco em Gade, diante do rei para salvar sua pele. Se nós lermos, por exemplo, quando Davi, ele se depara com uma circunstância tão complexa e tão difícil, tinha que estar agora agregado, fazer parte de um exército de excluídos. 1 Samuel capítulo 22, verso 2, tinha que conviver com esse exército de excluídos. Ele tinha de carregar a culpa de saber quem ajudasse Davi correria sérios riscos de morte, como aconteceu com o sacerdote Aimeleque, onde Saul mandou matá-lo. E aí Davi poderia dizer simplesmente uma coisa: depois que Samuel foi lá em casa,
Depois que Samuel ungiu aqui, jogou aquele óleo na minha cabeça, esse negócio me deu um azar danado, danado. Porque de lá para cá eu não tive mais sossego. Foi como se tivesse me jogado uma coisa fora do normal, como se eu tivesse agora fosse um imã e todos os problemas do universo fossem de ferro e eu atraísse tudo para cima de mim. Depois que eu fui ungido, eu não tive mais alegria, não paro mais em casa, não tenho mais sossego, não tenho mais amigo, eu só recebi perseguição, fome e coisa do tipo. Que unção de rei é essa que não me deu sossego? Só estou de mal a pior. E aí ele volta a reiterar: até quando, Senhor? Pensava eu que depois de ungido eu teria um sossego. Pensava eu que depois que eu me tornasse um cristão só teria sossego. Davi deveria ter escutado Jesus Cristo dizer: Davi, no mundo tereis aflição, Davi, mas tem bom ânimo, Davi. Salmo 13, versos 5 e 6. O rei Davi diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor Yahvé, porquanto me tem feito muito bem. Que isso? Dupla personalidade? É bipolar? Está tomando algum tipo de Rivotril? O homem não está normal? No início do Salmo 13, ele começa dizendo: até quando o Senhor chora, esperneia, braveja. E aí o verso de número 5 e 6, Davi muda totalmente o seu prisma teológico. Ele pega um outro óculos, ele tira o óculos do lamor, da múria, e coloca agora o óculos da teologia sadia. É claro que nós estamos vendo um Davi humano que se desarma na presença de Deus, que se desnuda, que mostra todas as suas fragilidades, como eu e vocês que aqui estão. Nós somos seres humanos limitados, falidos, em todo sentido, só estamos vivos pela graça desse Deus. E esse verso 5 e 6, em meio às provas, Davi não questiona mais. Davi aprendeu, Davi entendeu, Davi simplesmente tomou como lição: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Mas Davi é uma prova, Davi, é Saul, Davi, é deserto, é exclusão, é dor, Davi. Mas o Senhor tem me feito muito bem. A esperança que Davi coloca nesses últimos 2 versos não pode ser dissipada pela circunstância. A sua esperança não se dissipa. Por mais que ele entre no seu quarto, é como se Davi entrasse no quarto. Nós já fizemos isso, com certeza os irmãos já fizeram isso quantas vezes. E você chora diante de Deus: pai, ó, ele falou isso, pai, ela falou isso, ele agiu assim, pai, ó, Deus, entra com providência, Senhor. E você se desarma na presença de Deus, chora o que tem que chorar. Mas quando você se levanta, você se lembra dos feitos de Deus, no tocante a mim, no que diz respeito a mim e a minha fé, e a minha teologia, e a minha doutrina. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu não mereço nada. Se o Covid quer me levar, que leve. Se quiser me deixar, que me deixe. Mas eu vou confiar na graça, no favor não merecido, porque eu não mereço nada, e o Senhor já me deu o que de mais precioso esse universo teria: Cristo Jesus, morreu por mim, se entregando naquela cruz de forma vicária, de graça, para que eu pudesse ter vida através da graça. Para Cristo simplesmente foi um preço muito alto. Isaías 43 que eu disse: a esperança não pode ser dissipada diante dos problemas. Antes, ela aparece como uma pequena chama em densas trevas, que faz com que se torne ainda mais evidente. E ele vê, diríamos, Davi consegue olhar uma luz no fim do túnel. Davi consegue entender o agir de Deus. Deus nunca permitiu que o seu servo viesse a mendigar. Deus nunca permitiu que em toda a história um único filho dele viesse a sofrer. Que não fosse, se ele não tivesse conhecimento, é claro que ele tem o conhecimento de tudo,
mas tudo tem um propósito, porquê, motivo, razão e circunstância. E nesse momento não permita que a sua esperança seja dissipada, e a minha certamente não será dissipada, por mais que o mundo caia, por mais que caia 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei, eu creio, e você precisa crer, porque a nossa esperança é em Cristo, e mesmo se viermos a cair, no tocante a mim, confio na tua graça. Davi, ele tem essa concepção. No entanto, essa luz da esperança que Davi cita nesses 2 versos, essa luz era provenientemente, ela não vem de um simples otimismo humano, como meio de olhar positivamente para a circunstância que o cerca, mas pela fé nas promessas de um Deus. É por isso que nós, como crentes, nós outros como crentes que somos, nós não podemos andar desesperançosos, porque nós sabemos a razão da nossa existência, por que nós aqui estamos e para onde nós vamos. A coisa mais triste quando você evangeliza uma pessoa e pergunta: você tem certeza da salvação? Você sabe se hoje você morrer, você sabe para onde você vai? E a pessoa diz: eu não sei. Sem esperança, sem Deus no mundo. Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios. Davi então declara que o Senhor lhe tem feito muito bem. Como isso era possível, irmãos? Nós vimos em 1 Samuel, perseguição, dificuldades, momentos de fome, de escassez, um abatimento na sua psique sem precedente. Mas analisemos alguns aspectos da visão de Davi, à luz desse salmo rapidamente. Voltando para o verso número 1 e 2, diz assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Verso 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O que nós vemos nesse verso, de fato, eu citei no início, é como se ele fosse bipolar, mas pegando o olhar mais crítico, aspectos a serem analisados, dentro da cosmovisão de Davi, Davi está tendo sensibilidade espiritual. E o salmista faz 4 perguntas que revelam angústia e um senso de urgência devido à persistência da sua dor. O tempo sempre é longo quando a angústia nos domina. O tempo sempre é longo quando a angústia nos domina. Até quando, Senhor? Aí nós temos: esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando, Senhor? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Nessas 2 primeiras perguntas nós constatamos que a origem de sua angústia reporta-se para Deus, aponta-se para Deus. Ele se sente esquecido por Deus. E quem nunca se fez? Quem aqui nessa noite de repente não sentiu isso? Ora a Deus, e os céus de bronze estão trancafiados com verdadeiros cadeados. E a terceira pergunta que ele entra nesse clímax: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Retrata como se sente consigo mesmo. E a 4ª pergunta que ele faz: até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Retrata a sua angústia em relação à arrogância de seus adversários. Davi conhecia Deus. Davi sabia muito bem quem era o seu Deus. Mas Davi sentia que circunstancialmente ele estava desamparado. A circunstância não era tão boa de fato. E a ausência, entre aspas, de Deus, ela é mais sentida por aquele homem ou por aquela mulher que conhece o seu Deus e sabe dos seus privilégios, que já tiveram experiências maravilhosas com Deus. Eu fico pensando quando Davi estava escrevendo esse salmo,
ele lembrava lá no deserto, lá nos momentos da noite, quando tocava a sua harpa e cantava as constelações, as ovelhas, como ele tinha intimidade, como ele conversava com Deus, e era uma sensação com certeza maravilhosa dele para com o seu Deus. E agora nesse momento que Deus está dando um up na vida de Davi, levando a crescer, deixando de ser um menino do deserto para se tornar o homem que assentaria no trono. E agora ele está numa crescente, ele está agora tomando proporções, amadurecimento da sua espiritualidade e da sua fé. Davi conhecia e sabia quem era o seu Deus. É por isso que ele inicia o Salmo 13 questionando, mas ao final ele diz: eu sei quem é o meu Deus, Ele não me desamparará. Por mais que essa ausência momentânea me cause essa circunstância difícil, mas eu conheço, eu sei quem é o meu Deus. Davi dizia no seu coração, de repente, lá no íntimo: será que Deus me abandonou? Será que Ele esqueceu de mim? Os que nunca se sentiram dessa forma, e nem quem nunca se sentiu dessa forma, quem nunca questionou, quem nunca teve uma dúvida, como nosso irmão Davi. Davi não suporta a ausência da presença de Deus na sua vida. Eu fico muito a imaginar como nós, durante esse tempo todo, estamos vivendo dentro de meio que uma bolha, de uma circunstância que agora deu mais uma funilada de congregar, de buscar a presença de Deus. Eu tenho falado, eu creio que os irmãos têm lido Bíblia em casa, eu sei que os irmãos têm orado em casa, têm buscado a presença do Senhor em toda a sua caminhada, é claro. Mas o congregar, ele tem uma cereja do bolo, ele é um momento especial para nós. E a circunstância que ao final disso tudo nós vamos ver o quanto a igreja de Cristo, ela vai estar diferente. E quando eu digo igreja, eu estou falando de pessoas que nós não veremos mais, pessoas que não perseverarão mais, porque não tiveram intimidade com Deus ao ponto de suportar, não estão almejando, não almejam. Se vier a igreja é um boi, se não vier é uma boiada. Aí você fala assim: mas pastor, mas é somente o domingo que nós não. Mas tem a terça. A terça-feira nós podemos botar um grupo pequeno aqui na igreja. São grupinhos pequenos, mas você percebe que não há mais esse desejo. Na quinta-feira outro grupinho pequeno. E quem ama o Senhor independe, quer estar congregado, quer buscá-lo. Davi não suportava a ausência da presença de Deus, de estar em comunhão nessa coinonia. Mas o verso 3, para nós encerrarmos: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumine os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi tinha uma visão clara da sua situação. Ilumine os olhos, no hebraico significa a mesma coisa que sopre um fôlego de vida, Senhor. Os meus olhos estão perdendo o brilho, Senhor. Eu estou sem brilho no olhar, Senhor. Sopre um fôlego, me dá um up, Senhor. Eu preciso continuar. O deserto é cruel, a circunstância é cruel. Nós não temos mais nenhum combustível, Senhor. Me dê, Senhor, uma condição. Analisando então uma outra perspectiva, muitas vezes o que de fato necessitamos é ter os olhos iluminados para poder enxergar a situação mais clara. Novamente o verso 3: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ele está só pedindo uma coisa: ilumine os meus olhos, para que em toda a escuridão da alma que eu estou vivendo, eu possa ver o teu agir. Para que eu possa ver o teu agir, Senhor. Que eu não venha questionar, que seja o único lampejo, mas que eu possa ver o teu agir ao meu derredor, Senhor. Ele ora a Deus pedindo: devolva o brilho dos meus olhos, pois só assim poderei ver com mais clareza as bênçãos de Deus. O verso 3 é uma oração de um aprendiz, de um homem que está aprendendo
na escola de Cristo. E eu pergunto para nós, quanto de lição nós já aprendemos na escola de Cristo, na escola da graça de Cristo Jesus? Como é que está o nosso aprendizado? Nós já temos condições, de repente, no nosso aprendizado, de prestar um vestibular na escola da vida ou na faculdade da vida? Ou não? O verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi tem uma fé perseverante. Davi tem uma fé que persevera. No tocante a mim, Márcio, as coisas não estão boas. Financeiramente, não estão boas. A minha saúde também não está boa. O meu casamento não está bom. Os meus filhos também não estão bons. As coisas que eu pego não estão boas. De repente esse é o pensamento da pessoa. Nada na vida dela, nada na vida dele está funcionando. Mas uma única coisa: tem que ter uma fé perseverante. No tocante a mim, apesar de tudo estar dando errado, de tudo não está funcionando, depois que Samuel foi lá em casa, o negócio desandou, mas no tocante a mim, Senhor, eu continuo confiando na tua graça. Eu tenho que confiar. Aí me vem à mente a oração de Abacuque. Vocês lembram? Vamos lá rapidinho, para a gente fechar. Abacuque orando ao Senhor, no momento do cerco, no momento da tomada, dos bens, do levantar dos caldeus. Abacuque capítulo 3. Verso de número 17, o ainda que você enfrente, ainda que você passe, como Davi, até quando, Senhor? As circunstâncias difíceis, ou continuar de tomar remédio, Senhor, para dormir ou não. Esse menino, essa menina, esse casamento, sim, qualquer seja a circunstância, ainda que a sua figueira, a minha, a nossa, não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eu, porém, todavia, me alegro no Senhor Yahvé, exulto no Deus da minha salvação. Senhor Yahvé Deus, Ele é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que as coisas estejam difíceis, tenha uma fé perseverante, porque você e eu, nós estamos matriculados na escola da aprendizagem, na escola da graça do Senhor Jesus Cristo. O mestre está nos preparando com o melhor do fogo, da circunstância, da dificuldade, porque é uma frase muito conhecida, que mares calmos não fazem bons marinheiros, e é por isso que o Cristo nos proclama: debaixo das perseguições mais horripilantes, temos que ter uma fé perseverante. A sensibilidade espiritual de Davi, a sensibilidade de Abacuque, nos ensina. E como nos ensina? E precisamos dessa sensibilidade, principalmente nesses dias de pandemia, de dificuldade, tantas coisas que vêm sobre nós. Davi, ele não servia de pretexto para esmorecer a circunstância da sua fé. Eu não vou mais à igreja, está difícil, esmoreceu, oh meu Deus, nada funciona, oh dia, oh vida, oh azar. Antes, pelo contrário, ele declara: no tocante a mim, não vou esmorecer. Quem quer que ficar para trás, que fique. Vou estimular quanto eu puder, mas no tocante a mim, eu confio na tua graça. No tocante a mim, eu vou, no que depender de mim, confiar na tua graça.
graça, eu vou marchar, que seja de joelho, de 4 pés, arrastando, Senhor, mas eu estarei confiando na sua graça, andarei, que seja arrastado como quem quer que seja, mas eu estarei confiado em tua promessa. A questão é, como perseverar em meio às aflições? O caminho está em depositar a nossa fé unicamente nas promessas de Deus. Não depositemos a nossa fé na economia do país. Vai melhorar? E se não melhorar? Vou depositar minha fé, eu sei que você diz, porque eu me apego muito na minha família. Se tua família acabar, Abacuque, capítulo 3, verso 17. Nós precisamos depositar a nossa fé unicamente nas promessas de Deus, que nunca nos desamparará. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus. Um dos grandes desafios para nós hoje é continuarmos crendo nas promessas que a palavra de Deus tem nos ensinado. E continuar crendo nela quando as lutas surgirem, quando elas baterem as nossas portas, sempre aparece alguém questionando a nossa fé. A pandemia do Covid está questionando a fé de muita gente. A doença, se chegar à minha porta, será que eu estou salvo ou não? E esse momento vai passar, mas vai deixar uma sequela, uma ruma de gente adoecida, porque a circunstância bateu a porta e não entenderam no tocante a mim. No tocante a mim, Senhor, confio na tua graça. E nós estamos confiados na graça, o que é um favor não merecido. Crer na palavra significa, meus irmãos, permanecer confiando apesar das adversidades. O salmista, no Salmo 116, verso 7, ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O salmista está enfrentando dificuldade, mas ele ora e pede: volta minha alma ao teu sossego. Que essa oração seja que você faça também. No tocante a mim, confio na tua graça. Minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso, independente das circunstâncias. Vamos olhar apenas o lado obscuro, mas veja também as bênçãos. Conte as bênçãos, dizes quantas são, recebido da divina mão. Conclusão, meus irmãos. Quando as aflições nos quiserem dominar, ocupando todos os nossos pensamentos e o nosso coração, nos fixemos os nossos olhos nas promessas e nos atos abençoadores de Deus, e possamos dizer para nós mesmos: o Senhor me tem feito muito bem. Lembre-se disso. Nós não vamos viver um mar de rosa. Essa vidinha perfeita que você, essa bolha perfeita que você tem como vida, ela pode estourar amanhã e você perdeu tudo. Como eu também. Nós podemos perder tudo isso. Mas uma coisa nós temos que ter, apesar do que vem acontecer, o Senhor, verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Segundo, não permita que a circunstância, que as situações adversas interfira em sua comunhão com Deus. Antes busque mais a presença do Eterno, independente da circunstância. A oração é o caminho para a paz, confiando em Deus em todas as situações. Nós não fomos chamados para viver um mar de rosas, mas um mar de aflições. Mas o bom saber é que no mar de aflições, o Senhor não nos desamparou em momento algum da nossa história. Como anda a sua vida? A questionar ou a confiar? E eu convido você a confiar. Descansa no Senhor teu Deus. Como eu tenho buscado, como Deus sabe o quanto eu tenho buscado confiar nesse Deus nesses últimos dias. Que o Senhor te abençoe
e te faça de fato prosperar no deserto que você esteja enfrentando nesse momento. Oremos.